Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, eu vos exorto, como a estrangeiros e migrantes, afastai-vos dos desejos carnais que combatem contra vós mesmos. Tende bom procedimento no meio dos gentios. Deste modo, mesmo que vos caluniem como se fosseis malfeitores, poderão observar a vossa boa atuação e glorificarão a Deus no dia do julgamento. Subordinai-vos a toda a autoridade humana por amor ao Senhor, que é ao Rei como soberano, quer aos governadores, que por ordem dele castigam os malfeitores e premiam os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é esta, que fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos, como pessoas livres, sem usar a liberdade como um pretexto para o mal. Pelo contrário, vivei como servos de Deus. Honrai a todos, aos irmãos amai, a Deus temei, ao Rei honrai. Servos domésticos, submetei-vos aos patrões com todo respeito, não só aos bons e amáveis, mas também aos que são maus. Nisto consiste a graça, sofrer injustamente, suportando as aflições com a consciência da presença de Deus. Sequência do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: um pouco de tempo e não mais me vereis, e outra vez um pouco de tempo e me vereis. Alguns dos seus discípulos comentavam: que significa isso que ele nos diz? Um pouco de tempo e não mais me vereis, e outra vez um pouco de tempo e me vereis, e eu vou para junto do Pai? Diziam: o que significa este pouco? De que fala? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus percebeu que queriam fazer-lhe perguntas e disse-lhes: estais discutindo porque eu disse um pouco de tempo e não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis. Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando vai dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, já não se lembrará mais das dores, pela alegria de um ser humano ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu vos verei outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, este terceiro domingo de Páscoa nos faz meditar os efeitos da redenção na nossa vida e a situação de nossa esperança. Viver no mundo corrompido, tendo contemplado já a beleza da verdade. Tal coisa por si mesma já é uma grande angústia e motivo de tristeza. Quem viu a beleza não se conforma com a feiura. Quem viu a verdade não suporta a mentira. E o Senhor nos diz que devemos ser dóceis, amáveis, constantes, justos, perseverantes, tolerantes, no meio de um mundo com tanta diversidade. Ó sentença difícil e digna somente do nome de cristãos, porque nenhum outro, com esperança menor
ou garantido de vitória menos certa que a nossa, suportaria tamanha aflição. Aqui compreendemos uma verdade clara: o mal não é onipotente, nem eterno, é finito e com hora marcada para cessar. Todo o mal há de findar. Como esta certeza nos acalenta o coração diante do burburinho e da aparente invencibilidade do mal que nos cerca. Dia a dia, precisamos iniciar de novo um novo abaixo-assinado contra o aborto. Gente, o aborto é crime. Só que ninguém investiga, ninguém prende, ninguém condena. E sempre tem um político desocupado, de um partido inútil, fazendo um novo projeto de lei para que o aborto seja legalizado. Como é cansativo, 4, 5, 10 vezes em um ano, ter que pegar e dizer: matar crianças é infanticídio. Como cansa. Admiro muito o Padre Silvio, com a sua grande paciência, em cada vez que um estúpido quer legalizar o aborto, crime que não é punido, inicia novamente um movimento nacional, para isto, para aquilo. Agora, para formar maioria no Supremo Tribunal Federal, querem passar um tal de Jorge Messias, abortista declarado, para que a corte tenha o voto da que se foi e do que vem. Quanta ridicularidade! E o nosso Senhor diz: subordinai-vos ao rei, ao governador, ao juiz. Há tempos bons esses de São Pedro, em que os juízes condenavam os maus e premiavam os bons. Hoje se inverteu. Uma senhora, porque deu R$500 para uma viagem a Brasília no 8 de janeiro, 14 anos de cadeia. O narcotraficante, no dia seguinte, já está fora da prisão. As coisas se inverteram. Os juízes inverteram suas consciências. E é difícil suportar tanto escândalo da impunidade e da lei corrompida. Às vezes as pessoas esquecem que quando se cai a confiança no juiz, inicia a barbárie. E na barbárie, perecem todos. Olhemos para o que nos diz o Evangelho e vemos como nossos tempos são mais exigentes ainda. Precisamos ser cristãos autênticos, verdadeiros, fiéis na esperança que nos foi dada e suportarmos as incoerências e adversidades deste tempo, certos daquela verdade: o mal há de findar e terá o seu castigo, e este é eterno. Olhemos aqui, queridos fiéis, para uma realidade que nos cerca e nos cerca de perto. Quando nosso Senhor avisa de sua subida ao céu, não nos faz, como algumas seitas pregam, entrar em euforia, dizendo que a vitória já está garantida. Aqueles que dizem assim: Jesus ressuscitou, uhul! E basta. Não. Sua redenção introduz no mundo uma batalha ferrenha, como a decisiva, a qual todos nós participamos em combate, dentro e fora de nós mesmos. Principalmente dentro, mas no mundo que nos cerca. Cristo ressuscitou e subiu aos céus, e isto é motivo de grande indignação e fúria dos infernos. E, não podendo tocar a Cristo, pois é glorioso, hão de tentar ferir o seu corpo, a igreja,
que peregrina sobre a face da terra. Quando a igreja se conforma às modas do mundo, deixa entrar o pior de todos os venenos demoníacos, o da mundanização. A igreja e o mundo estão em constante combate, porque nós não somos do mundo, apesar de estarmos peregrinos e migrantes nele. Quando nós achamos que somos de cá, que devemos mudar as coisas, que devemos assumir um lugarzinho no meio do mundo, o que a igreja tem para contribuir para que o mundo seja mais mundo? Nada. Nada. Porque a igreja não quer e não pode querer simplesmente o que é terreno, o que é conveniente, o que é habitual, o que é consenso. A igreja quer uma verdade ontológica, divina e eterna, que vem da boca de Cristo. E esta não entra na onda do mundo, muito pelo contrário, choca contra ela. Faz com que a normalidade do erro torne-se desmascarada, denunciada, escancarada. Só tem um jeito da igreja entrar na onda do mundo: começar a mascarar e a encobrir a vontade incômoda de Cristo. E aí, o nome disso é adultério conjugal. O nome disso é adultério conjugal. Se a esposa começa a mentir para o marido e a fretar com os estranhos, é adúltera e não mais esposa. A igreja não pode, não tem o direito de fretar com o mundo, de se aproximar de suas ideologias, de integrar-se na sua onda. Ela precisa ser um constante sinal de contradição diante das insanidades do tempo presente. Uma vez, uma pessoa que sempre lutou muito pela missa na forma tradicional, me disse em lágrimas: o que estamos fazendo de errado? Por que sempre temos que justificar tudo? Porque a gente precisa pedir o direito para rezar uma missa, gente. Porque a gente tem que implorar um lugar onde a gente possa entrar para rezar uma missa, um altar, uma capela. E sofremos tanto antes de chegar aqui, jogados de um lugar para o outro. Nós estamos realmente fazendo alguma coisa muito errada? Será que estamos fora do que devíamos fazer? A minha resposta é bem simples, e foi a que dei. Cristo nos prometeu exatamente isso: chorareis, sereis perseguidos, vão falar mentiras, calúnias sobre vocês. E nós devemos o quê? Nos alegrar. Melhor que nos caluniem do que se tivessem motivo para nos desmascarar. Melhor ser caluniado do que desmascarado. Porque quem é caluniado é inocente, mas quem é desmascarado é fingido, falso. Se não podem nos desmascarar, então nos caluniam. E isto é bom, porque prova que estamos seguindo Cristo e seguindo de perto. São tantas as situações que nos fazem pensar: a que ponto devemos nós recuperar aquela radicalidade de nossos antepassados? Aquele fervor com que não negaram-se a testemunhar uma verdade incômoda e clara: Deus existe, Deus tem uma vontade, Deus vence, e só existe um caminho de salvação que Ele nos dá.
É fácil para a igreja hoje dizer: vivamos bem com todos. Ou até chegar às beiras da heresia e dizer assim: toda religião é boa, toda religião salva. A religião é como o idioma, tem um significado em palavras distintas. Cada religião seria um idioma diferente sobre Deus. Não é assim. Só existe uma religião que é de locução divina, a nossa santa fé católica. Não foi uma cultura que nos gerou, foi a revelação divina que gerou a nossa cultura cristã. Como esta verdade incomoda o mundo. Abriu-se agora, no Tribunal do Vaticano, uma investigação sobre os fatos que precederam a renúncia do Santo Padre Bento XVI. E é alarmante, porque o discurso de Ratisbona parece ter sido um estopim terrível, que incomodou muitos ouvidos mundanos que não suportaram ouvir a verdade pronunciada pelo Papa na Universidade de Ratisbona. A que ponto isto chegou? O tribunal julga hoje para ver o que sofreu o Papa Bento XVI depois de ter proferido tão claramente as verdades da fé católica em uma universidade e ninguém ter tido argumento para o rebater, mas ter incomodado tantos. Estes meses atrás, em Nova York, a governadora estabeleceu uma multa de $5.000 por ato de desobediência para um convento de freiras. São algumas irmãs que em Nova York cuidam de pessoas cancerígenas em estado já paliativo, para lhes conceder uma boa morte, uma morte cristã assistida, na caridade. As freiras não cobram nada, fazem pura caridade. Qual o pecado das freiras? O erro gravíssimo para a comunista governadora do estado de Nova York? Elas se atrevem a continuar separando as pessoas por sexo biológico e não por identidade subjetiva de gênero. Este é o grande crime das freiras. Cada vez que elas disserem que uma mulher é uma mulher e que um homem é um homem, elas vão ter que pagar $5.000 de multa para o estado de Nova York. A que ponto chega o mundo? Sutil, com seu veneno. Você tem uma subjetividade, você tem que se conhecer, você pode se ressignificar e depois todos esses cancerígenos vão ser obrigados a irem para a rua, porque as freiras não podem trair a moral católica e dizer que um homem é uma mulher ou que uma mulher é um homem. Mas elas não têm dinheiro para pagar multas insanas de uma governadora louca. A instituição vai fechar. Cerrará as suas portas. Quem tiver uma família para ir, vai. Quem não tiver, eu entregaria na porta da governadora de Nova York. Estão aqui, senhora, para que a senhora classifique-os como a senhora quiser. E espere-os morrer. E espero que lhes dê uma boa morte. Como o mundo é insano. E Cristo nos diz que devemos ser obedientes, constantes, que choraremos enquanto eles riem. E por fim,
vosso coração se alegrará, porque me vereis de novo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.